Ok, agora então oficialmente, boa noite a todos e todas. Estamos começando mais uma reunião do Laboratório de Teologia, né? De Teologia. Esse laboratório, ele tem foco, então, é parceiro do curso de Teologia, né? E também dialoga com ciência da religião, com história. Tem alguns alunos da filosofia, né? Sociologia, que costumam participar conosco aqui e tem diálogo, né? Hoje dá para se dialogar com a teologia nessas dimensões. E nós estamos falando sobre o quê, né? Já tem alguns encontros que nós estamos tentando finalizar a questão da Bíblia, né? Do texto bíblico, o que é a Escritura, o que é a Bíblia. E hoje é capaz que hoje a gente então consiga terminar, né? Nós falamos bastante da tradição do Antigo Testamento, formação do texto, alguns problemas com a formação do texto, como lidar com isso. E hoje então vamos tentar finalizar um pouco mais isso, né? No último encontro nós estávamos ainda falando dos cânones, né? Quais são os cânones? Então tem o cânon mais antigo, que é a Septuaginta, que depois vai se tornar o cânon da Igreja Católica, logo no começo da Igreja Primitiva. Era o cânon utilizado pela comunidade de Jesus, dos discípulos, né? Porque naquela época ainda não tinha o Novo Testamento. Sempre tem que lembrar isso, né? Que eles não têm a Bíblia na mão, eles têm só o Antigo Testamento. E mesmo assim, não era uma coisa assim, um livro que você carregava para cima e para baixo, não era isso. O cânon do Antigo Testamento era um papiro, uma coisa muito cara, né? Nem papiro, era rolo de couro, geralmente, nem papiro não era mais. Porque os papiros, eles tinham uma estrutura para fazer pequenos rolos, né? O papiro está mais ou menos desse tamanho, você escrevia ele, enrolava e guardava. Esses rolos, então, vão ser compilados todos na Septuaginta, que vai ser. Boa noite, Cleusa. Boa noite, pessoal que chegou depois, né? Os papiros vão ser, então, compilados numa única versão em couro, né? Que vai ser aquelas versões de rolo que vocês já ouviram aí em algum filme, né? Ou mesmo em alguma liturgia. Dá para entrar na internet online e assistir uma liturgia de alguma celebração judaica que você vê eles abrindo o rolo, fazer a leitura em hebraico. Né? Então, assim, dificilmente Jesus tinha um rolo desse, né? Ou Paulo, ou os discípulos, porque era muito caro, né? Era uma coisa muito difícil de ter. Então, quem tinha acesso, o Paulo, por exemplo, usa muito mais de memória do que o rolo ter ali debaixo do braço, carregando para cima e para baixo. Então, isso também não é nem da cultura, né? A gente fala a cultura do livro, o povo do livro, mas o livro é uma coisa moderna, né? O livro é do período da prensa para cá. Antes disso, era o rolo mesmo. Tinha alguns livros, mas totalmente manuscrito, né? Era bem, bem diferente a forma toda do livro. Aqui no Brasil, quem está em São Paulo aí tem a chance, acho que no centro de São Paulo, aí na República, tem algumas livrarias sebo antigas, e acho que tem uma livraria bem antiga, acho que nem a última vez que eu fui eu não consegui, acho que eles mudaram, e eles tinham alguns livros da história de São Paulo, de 1500 e pouco, 1600 e pouco, e os livros eram de 1,5 metro de altura, assim, né? 1 metro de altura dava o livro, por 60 centímetros de largura, assim, baita dos livrões, que eram os livros, porque a questão de escrita, o papel era difícil de conseguir, para você ter uma ideia da coisa, né? A gente assiste filmes, os filmes são tão bagunçados, né? É como se o papel fosse fácil, né? Papel é a coisa mais difícil que existe, né? Você tem todo um processo de fabricação. Isso é por isso que é moderno, tá? Você não tem naquela época esse processo. Então, quase não tinha escrito. Assim surgiu o primeiro cânon, que vai ser o cânon do Antigo Testamento, por causa do investimento da Biblioteca de Alexandria, né? Que reunia ali, por causa da filosofia, diversos textos. E isso foi um evento, graças, queira ou não queira, graças a Platão e Aristóteles, tá? Esses camaradas ali, eles começam as escolas filosóficas, e as escolas filosóficas, após eles, seus discípulos, começam a juntar os textos dos mestres. E a entender que você poderia pegar esse texto, estudar esse texto e encontrar nele verdades para a vida. Quem começa isso são os filósofos, não é a igreja.
E os filósofos, então, que estão pegando esses textos, reunindo em bibliotecas e usando eles, né, no caso, as primeiras escolas, que vêm depois de Aristóteles e Platão. Aí você vai ter ali os cínicos, os céticos, os estoicos, epicuristas, que são as escolas ali daquele período, que os próprios sofistas, né, que trabalhavam no ensino e para isso precisavam de um texto escrito e tudo. Então isso gerou essa cultura de ter um texto, de ter uma escrita, de ter um livro, né? E tanto que quando chega nos dias de Jesus, uns 50 anos antes de Jesus, você tem no judaísmo um filósofo, teólogo também, que é Fílon de Alexandria. E o Fílon de Alexandria já escreve filosofia aplicada à leitura bíblica. Ele é o primeiro, ele abre a técnica e o método de usar todo o estudo e conhecimento da filosofia para interpretar o Antigo Testamento, né? Então, quem quiser procurar na internet, é muito melhor, né, você ler um Fílon de Alexandria do que alguns historiadores aí que são dessa época, que não são lá tão certos, né? O Fílon de Alexandria, ele vai ser aí, o que ele vai trazer? Ele vai pegar o Antigo Testamento e vai fazer diversas interpretações direto do Antigo Testamento, só que aí usando Platão para fazer isso. E esse é o fundamento do que vai ser os pais da igreja, do que vai ser a teologia cristã, bem focada nessa ideia que vinha das escolas bíblicas, tá? Das escolas filosóficas. Então percebe que vai haver, já está havendo aí, já no Antigo Testamento, um distanciamento da tradição. Os primeiros profetas do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, eles escrevem, mas o objetivo é denunciativo. Esse é o objetivo deles. Eles estão fazendo uma jurisprudência da lei, uma correção da lei. Então, a escrita deles tem essa função. Mas não uma função de memória, de preservação, de passar um conteúdo para a posteridade, não. É de corrigir a prática. Ele tinha essa percepção. Quando vem ali após a filosofia, essa percepção, que era muito mais voltada para a vida, ainda está no começo da filosofia. Por exemplo, Sócrates, vocês vão encontrar ele andando na rua e fazendo filosofia com tudo que ele vê na rua. O Platão um pouco menos, mas também fazendo filosofia a partir do dia a dia. De Aristóteles para frente, a filosofia já começa a ficar mais reclusa e mais técnica, mais conceitual, menos vivencial. Esse processo de sair da vida para uma conceitualização também acontece na teologia. Então a teologia vem ali no Antigo Testamento, vida, 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 vida. Quando chega perto do Novo Testamento, começa esse movimento mais filosófico. E os cristãos surgem nesse movimento filosófico e misturam muito do que é o Evangelho, Cristo, Paulo, o dia a dia da Bíblia, com a interpretação filosófica da Bíblia, que vai se tornar a teologia. Então, assim, como que forma-se o cânon? O Antigo Testamento forma esse cânon, então, bíblico, mas já não é um cânon, a Septuaginta, ela é um cânon grego. E o que ela tem? Como ela está nesse momento filosófico, ela vai ter nela algumas alterações filosóficas. Porque quando os tradutores vão fazer a tradução, como eles conhecem a filosofia grega, em alguns momentos eles alteram o texto, colocando então a filosofia grega ali, no local de elementos da teologia bíblica. Por isso a Septuaginta tem que sempre ser olhada com um pouquinho de cuidado. Tá? Talvez seja por isso que Lutero opta, né, pelo cânon judaico. O cânon judaico surge então no século I, no ano 80. Isso daí, gente, a gente fala que surge, mas é por causa de relatos que nós temos dos rabinos. Não tem assim uma notícia que surgiu um cânon que foi em tal local, uma coisa oficial. Não tem nada disso, não existe registro oficial. O que existem são citações nos rabinos que indicam que havia uma comunidade em Yavne, ou Jamnia, se preferirem aí no latim. O latim é Yavne no hebraico e Jamnia no latim. E nessa comunidade, então,
após a destruição de Jerusalém, os judeus se reúnem e reorganizam o judaísmo. Isso vai ser no ano 80 e 90. O templo foi destruído no ano 70. No ano 80 e 90, os judeus reorganizam a tradição judaica. Isso aqui é a história do Novo Testamento. Quando eles reorganizam a tradição judaica, eles fazem um cânon judaico. Porque na reorganização, um dos elementos que essa comunidade rabínica tinha, por que muda? Por que é importante isso? Porque, antes dessa comunidade rabínica, o que era o judaísmo? Vamos lá. O judaísmo vem do Antigo Testamento, foram deportados para a Babilônia, voltaram da Babilônia. Quando voltam, eles trabalham para a Pérsia. Depois, o Alexandre o Grande domina, eles trabalham para a Grécia. Depois tem um pequeno momento de liberdade dos macabeus, que eles trabalham para os macabeus, no final da história. E no período romano, eles estão subservientes ao Império Romano. Então, sempre tiveram servindo uma grande potência. Durante o período dos macabeus, é ali que se entende que surge o movimento dos fariseus. O movimento dos fariseus é um movimento dissidente que não concorda com as políticas dos macabeus, que se aliaram ao Império Romano, principalmente ali na frente. E eles então vão ser grupos dissidentes, assim como os essênios. Os essênios também vão surgir no período interbíblico, por isso o período interbíblico é importante. É no período interbíblico que surgem os partidos que estão nos dias de Jesus. Os saduceus, que são os descendentes de Sadoc, os sacerdotes. Os fariseus, que é um grupo dissidente. O que esse grupo é? Ele é judeu? É. Mas por que ele é dissidente? Porque ele não concorda com o sacerdócio. O sacerdócio que está lá não é o sacerdócio bíblico. Os essênios, pelo mesmo motivo, eles acreditam que o sacerdócio que está no poder é um sacerdócio comprado, não é o sacerdócio bíblico. Se você pega, então, o livro de Macabeus, primeira e segunda para ler, você vai ver ali, então, que o cargo de sumo sacerdote era vendido para quem tivesse mais dinheiro. Então já não era mais uma coisa espiritual, toda aquela questão que às vezes pinta o Antigo Testamento. Então, nos dias de Jesus, o cargo de sumo sacerdote era de quem pagasse mais. Então, ali, os saduceus já se separaram, os saduceus são os sacerdotes, os fariseus se separaram porque não concordavam, os essênios não concordavam, os zelotas também não concordavam. Aí você fala, mas por que são três diferentes? Porque eles concordam em coisas diferentes. O fariseu, ele concorda com a lei, mas não concorda com o sacrifício. E não concorda com várias práticas rituais de sacerdotes. O fariseu é mais próximo dos profetas. Os essênios, eles discordam de todo mundo que tem relação com o império. Eles são puristas. Eles vão para o deserto e vão viver a religião pura como Deus mandou, sem misturar com nenhuma mistura cultural. Os zelotas, por exemplo, é um grupo dissidente que queria libertação política. Não estava tão preocupado com a questão religiosa. Então, assim, esses grupos estão todos ali fervilhando. Quando o templo é destruído, o que acontece com os saduquitas? Mata tudo. Os romanos invadem o templo, destrói, acabou o sacerdote. Não tem mais sacerdote em Israel depois da destruição do templo do ano 70. Parou, acabou. Então, isso aí, a gente está lendo, a gente nem entende o que acontece. Mas a destruição do templo é o fim do sacerdócio ali. Quando acaba com o sacerdócio, e acaba com todos os representantes daquele judaísmo antigo, Roma se aproxima dos fariseus, ou os fariseus se aproximam de Roma. Eu acho que é mais provável os fariseus se aproximar de Roma. E como os fariseus não participaram da guerra, então Roma vai lá, invade Jerusalém, os fariseus se retiram todos para Yavne, que eles não querem participar daquele negócio. Então vai haver uma luta. Depois da destruição do templo, Roma viu que os fariseus se distanciaram e apoia a reconstrução de Jerusalém pelos fariseus. Os fariseus começam o movimento que é chamado de rabinato. Isso entre o ano 70 e o ano 90, na reconstrução. Nesse movimento que vão surgir os famosos rabis, que a Bíblia tanto fala, rabi, rabi, rabi. Então o rabinato é ele que vai organizar e reorganizar o judaísmo. Como que ele vai reorganizar o judaísmo agora? Só que ele reorganiza o judaísmo não mais no templo. Agora o judaísmo vai ser reorganizado a partir da sinagoga. Mudou tudo. Ok? Então, já queira ou não queira, ali já há uma revolução dentro do judaísmo. Porque quando o farisaísmo assume a nova cara do judaísmo oficial, ele então vai fazer o quê? Eles vão incluir os profetas na narrativa.
Vão abandonar todo aquele monte de narrativa sacerdotal, sacrifício, essas coisas, tudo eles põem para trás. E focam numa postura mais voltada para a tradição dos profetas. É nesse momento que surgem os evangelhos. Já tinha o evangelho de Marcos e surgem Mateus, Lucas e um pouquinho depois João. É nesse contexto que eles estão surgindo. E estão surgindo em resposta a todos esses movimentos. Marcos surge no contexto da guerra, Mateus e Lucas no contexto da restauração. E João nas perseguições lá da frente. Sendo que o evangelho de João, ele possivelmente tem dois núcleos. Ele tem um momento que a escrita dele é perto de Marcos, e momentos que a escrita dele se aproxima de Mateus e Lucas. Tá? Então, se aproxima posterior, tá? Então hoje, que lê João, você tem essas duas posturas quando lê João. Está sempre olhando João com dois olhares, que o texto de João provavelmente começou a ser escrito junto com o de Marcos, no ano 60, e terminou de ser escrito após Mateus e Lucas, lá no ano 90, 90 e pouco. Você me pergunta, professor, mas por que escreveram textos diferentes? Isso aqui nós estamos dentro do cânon ainda, para entender a coisa. Os textos não são iguais, realmente não são iguais. Teologicamente são muito diferentes. Não muito, assim, mas são diferentes. Tá? Existem valores essenciais nos três, mas existem elementos culturais que os três divergem. Né? Acho que eu falei aqui numa outra aula, por exemplo, sobre o papel da mulher. Então, você pega Mateus, é um, você pega em Lucas, é outro, em João é outro, né? Em Marcos é talvez mais perto ainda de Mateus. Quando você pega a questão do dinheiro e do pobre, né? Então, Mateus tem uma cara diferente, né? Lucas tem outra. Então, entendeu? São questões diferentes. Por exemplo, sobre a questão do Espírito Santo. Fala do Espírito Santo, professor, eu sou pentecostal, quero saber do Espírito Santo. Se é Espírito Santo, você lê João. Mas por que João? Porque é o Evangelho de João que o Espírito Santo surge como personagem importante na comunidade. Você pode pegar Mateus, Marcos e Lucas, quase não fala. Ele só passa ali, o Espírito Santo tocou o texto para frente. Quase não tem papel, mas no Evangelho de João ele dedica capítulo inteiro para falar do Espírito Santo. Né? Mas por que isso acontece? Porque é uma mudança de época. Nos dias de Jesus, nos dias de Marcos, no ano 60, 30 anos depois da morte de Jesus, eles estão esperando Jesus voltar ali a qualquer hora. Então não tem esse negócio de esperar outro consolador. Aí o que acontece? Passa Mateus, Marcos, aí vem a época de Mateus, Lucas, já passou 40, 50 anos da morte de Jesus e nada. Eles ainda escrevem ali, seguindo Marcos, ainda na esperança de que Jesus virá. Aí quando vai João, lá perto do ano 90, 95, já são 60 anos que Jesus não volta. Já tem muita gente achando que Jesus não vai voltar. Você entende? Então, assim, tem muita gente achando, não, isso Jesus não vai voltar. João, então, entende uma outra forma de ler o Evangelho. E João vai entender, olha, ele foi para que o Espírito possa vir. Então, João vai fazer uma interpretação que é diferente, que é exclusiva de João. Não tem Mateus, não tem Marcos, não tem Lucas. Porque não era um problema nas comunidades deles. Então, o que você tem que entender? Que o Evangelho, ele tem todo ele não é um texto fixo, ele é um texto que se desenvolve, que envolve cultura, contexto, época, situação específica. E isso torna o texto difícil. E até diferenças. Diferenças. Por exemplo, a questão do papel da mulher mesmo, que isso era um problemão naquela época. Eu acho que a mulher não era um problema. Era um problema. Porque tanto o Império Romano quanto os gregos oprimiam as mulheres. E a comunidade de Jesus, então, nos evangelhos de Lucas e João, é super libertador. Mateus meio que silencia um pouco a questão e deixa ênfase com esses outros aí. Por que ele faz isso? O que acontece? É que a comunidade dele tinha um perfil diferente. Aquilo que a gente fala que os evangelhos, eles são pastorais, não são históricos, são pastorais. Quando eu digo pastoral, o que eu quero dizer? Vamos lá, eu suponho que você está lá na sua igreja, você vai pregar domingo. Então, você ouviu aqui que Moisés não escreveu o Pentateuco. Mas você entende que na sua comunidade, se você falar um negócio desse, você vai estragar a fé da sua comunidade. Então, o que você faz? Você adapta a mensagem para a sua comunidade. Deixando de falar aquilo que você acredita que a sua comunidade não deve ouvir, não vai fazer bem para a sua comunidade. Isso também acontece na Bíblia.
Então, Mateus fala para a comunidade dele aquilo que era relevante para a comunidade dele. Então, elementos da teologia que eram mais estridentes, que ia acabar tirando todos os membros da igreja dele, ele meio que silenciava, não falava sobre o assunto e focava em elementos centrais da fé cristã. Jesus é o Messias. Isso Mateus não abre mão. Tá? Só que, como é que é o Messias de Mateus? É diferente do Messias de Marcos, é diferente do Messias de Lucas, é diferente do Messias de João, é diferente do Messias de Apocalipse, é diferente do Messias de Marcos. Então, assim, mas isso, claro, gente, não apavore, vocês vão aprendendo devagar, depois vão focar. Depois que a gente terminar essa parte assim, vamos tentar, vamos falar um pouco sobre Deus, depois que eu falar um pouco sobre Jesus, aí a gente fala um pouco dos evangelhos, assim, específico, né, para ter um aprofundamento maior nele. Mas aqui, para fechar a revelação, né, nós estamos trabalhando, o que acontece? Então, no Novo Testamento, no começo não tinha segurança de nada. Pensa que no ano 95 ainda estão escrevendo os primeiros livros. As cartas paulinas foram todas escritas antes do ano 55. Até o ano 55 já estava tudo escrito circulando. Marcos escreve logo depois, no ano 60, lembra que Marcos não foi discípulo de Jesus, ele não é um dos 12, Marcos, ele na verdade foi discípulo de Paulo, tá? De Pedro. Então você vê no livro de Atos, Marcos indo nas missões com eles. Tá? Ali você também vai ter um problema, que é Mateus, hoje a academia não aceita, não acredita que Mateus foi um discípulo. Por que, professor, que Mateus foi um discípulo? Por que está o nome Mateus? Primeiro que nos manuscritos mais antigos não tem o nome Mateus, foi colocado posteriormente. Então era mais uma tradição da comunidade que acreditava que era Mateus, porque entendendo que se falasse que era Mateus, traria mais legitimidade ao texto. A mesma coisa acontece com João. Embora João, teologicamente, até que pudesse ser, não, teologicamente também não é, não. Não dá para ser, porque a teologia de João é muito diferente, falada em Atos em relação ao livro de João. Então, assim, os discípulos, qual que é a teoria hoje? Que se Mateus realmente fosse discípulo, por que ele copiaria tudo de Marcos? Então isso é um problemão hoje na academia, então todo mundo nega hoje a ideia de Mateus. A teoria que tem é que os evangelhos não foram escritos inteiros, não foi alguém, nem Marcos, que é o primeiro que chegou lá e escreveu ele inteiro. Os evangelhos era o seguinte, uma das teorias principais é que Jesus andou entre nós, viveu, e cada um tinha uma memória. Um tinha uma memória ali, outro tinha uma memória ali, outro tinha uma memória aqui. Existiam várias memórias soltas do que Jesus fez, do que Jesus falou. Né? E o que acontece? Após a morte de Jesus, eles vão começar, então, a colecionar essas memórias. Aquilo que Lucas fala, que ouviu as pessoas, que investigou minuciosamente para saber o que aconteceu. Então era um momento em que a tradição ainda era oral, não tinha texto. Então ele começa a coletar a história, o que você ouviu, o que outro ouviu. Por isso que você vai ler os evangelhos e você tem essa impressão de ter vários recortes. Parece que não tem uma continuidade, porque realmente não tem. São vários recortes, a história de um, a história de outro, a história de outro. Várias memórias que foram colecionadas, no caso ali pela comunidade de Marcos, a comunidade de Mateus, a comunidade de Lucas, a comunidade de João, e no final ali, quando o livro vai ser editado e começa a ser veiculado, é dado o nome desses personagens, que foram personagens fundamentais nessas comunidades. Então essa é a teoria que se aceita hoje, né? Diferente das cartas paulinas. Porque o tipo de documento muda. Uma carta é muito diferente, eu escrevo, eu digo quem eu estou falando, o meu propósito, para quem eu estou escrevendo, qual o meu objetivo, quais as ideias. Então uma carta, as cartas nós temos certeza que são paulinas. E ainda assim, existem algumas que a pessoa ainda fica em cima do muro, né? Mas isso daí foi uma coisa, gente, que se arrastou na igreja, pasmem vocês aí, 4 séculos. 4 séculos. A primeira citação do Novo Testamento completo aparece no Concílio de Hipona, em 393. 400 anos depois, 360 anos depois de Cristo. E assim, professor, então, e onde foi definido esses livros? Em lugar nenhum. Não existe nenhum concílio, não foi feito nenhum concílio para definir quais seriam os livros. Não teve isso. Então, como se chegou nesses livros? Assim,
Não houve um concílio sobre os livros, né, ou sobre o cânon, não tinha isso, porque também isso não era um problema, nem necessário ali naquele momento. O que vai acontecer na igreja é que, aos poucos, esses livros, que são hoje os 27 livros do Novo Testamento, vão sendo aceitos por alguns personagens da igreja, no caso Agostinho, Justino, né, e outros, principalmente pais da igreja, que vão reconhecer nesses textos aquela propriedade divina. Então criou-se vários critérios, né? Apostolicidade, época, mas principalmente aceitação popular. Tá? Então, quando chega lá no século IV, 3 para o 4, 393, depois de 393, os próximos concílios todos vão começar a citar fechado 27 livros. Quem realmente bate o martelo e fecha o cano ali é Agostinho. Tá? Antes dele, você tem discussões se era, se não era, e essas discussões não são sinodais, são discussões locais, com um personagem aqui, ali, mas não um sínodo igual Nicéia, um sínodo igual Calcedônia, isso não. Isso não tem para discutir a questão dos livros. Tá? Então, por muito tempo ficou a Septuaginta, e aos poucos esses outros livros vão sendo integrados como livros sagrados. Para ter um texto, então, inteiro, circulando, é lá para o século IV. Final aí do século IV. 393, 396. Pois não, Paulo, pode abrir o microfone. Boa noite, professor. Pode. Eu acabei de adentrar a aula aqui, eu botei meu cronômetro para 3 minutos antes da aula começar, e aí eu acabei vendo que o senhor estava falando de alguns assuntos que me interessam. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor antes que o pessoal todo chegue para começar a aula de verdade. Na verdade, é um assunto dividido em dois, mais ou menos. Ou até a mais, mas enfim, o senhor vai entender. O que nos dá o direito, a pergunta é, o que nos dá o direito de considerar tal crença como religião, mitologia, entende? Crença, qualquer coisa do tipo mundial. Por exemplo, aqui no Brasil, o Brasil é majoritariamente cristão, mas em outros países eles são majoritariamente muçulmanos, em outros países judeus. E há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, a gente teve um trabalho em grupo e eu fiz parte do trabalho de religiões indígenas brasileiras e alteridade. E durante um curto período de tempo, mais ou menos uns 2 segundos de fala minha, eu falei mais de meia hora, mas uns 2 segundos de fala minha, ao invés de falar panteão dos deuses tupi-guarani, eu falei mitologia. Eu queria saber se o senhor conseguiria distinguir a diferença de um para outro, se há diferença de um para outro, se é vulgar chamar de mitologia ou não. Enfim. Acho que a questão depende de onde você está falando, sabe? Depende do que está falando. Se eu estou num congresso de antropologia, aí falar de mitologia cabe. Se eu estou num congresso de história, falar de mitologia cabe. Se eu estou num congresso de ciência da religião, aí fica tenso. Porque na ciência da religião isso não é muito claro. A ciência da religião, veja que ela não é uma ciência objetiva, como alguns querem que seja. Então não é muito claro. Tá? O que a gente pode falar é sempre achar lugar de fala. Né? Por exemplo, tentar apontar aí no caso, vamos falar, por exemplo, do Magalhães, que é um dos que fala das religiões tupi-guarani, e o próprio Magalhães já vai falar das religiões como mitologia, né? E isso em 1857, 1860, que é quando ele escreve, né? Então, aí por isso que eu estou falando, a questão é lugar de fala, né? Então, se você vai falar, não chega a ser ofensivo, tanto porque crença individual, né? Se você, por exemplo, se eu estou num grupo cristão, num grupo muçulmano, né? E eu falar para eles, ó, eu entendo que é mitologia.
né? Então, eles podem ou não aceitar. Isso também acontece entre cristãos, tá? Por exemplo, Bultmann pegou e falou que a crucificação era mitologia, que é mito. Falou que vários milagres são linguagens míticas. E isso causou um forféu danado na igreja. Até hoje, o Bultmann é mal visto por causa da teoria do mito que ele aplica para é uma interpretação cultural, né? Nada mais é do que a interpretação cultural. Você pega um mecanismo da antropologia, que é a interpretação do mito, e usa ele para fazer uma interpretação de narrativas, né? Veja que é diferente de falar de fato histórico, tô interpretando uma narrativa. Desculpa, professor, de fato, Sim. perfeitamente, eu concordo perfeitamente. Existe o fato concreto e existe o fictício. Porém, o que acontece o cristianismo, o judaísmo, as religiões abraâmicas em geral, óbvio que eu não vou debater com o senhor tem muito mais conhecimento do que eu, obviamente. Até pretendo um dia ter tanto conhecimento com o senhor, até mais, né? Porque a gente costuma dizer que o aluno ele supera o professor. Mas, de qualquer forma, o que eu quis dizer com isso é o seguinte: fora as religiões abraâmicas, quando eu digo religiões abraâmicas, eu quero incluir o que é de fato permanente aqui no Ocidente, que é o judaísmo e o cristianismo. No Oriente já tem o islamismo e tudo mais. Porém, até na África, os próprios africanos várias ONGs africanas já fizeram estatísticas de que a própria África, o continente africano, ele predomina cerca de 20% das religiões de matriz africanas. Ou seja, 80% da África crê nas religiões abraâmicas, certo? Dos hebreus, do tempo de Moisés e tudo mais. E quando eu faço essas perguntas, eu não faço as perguntas no intuito de eu quero estar certo, eu quero que todo mundo pense o que eu pense. Eu não sei se o senhor teve a oportunidade de assistir a aula que o professor Jonas propôs aos grupos e tal, e eu fui um dos participantes do grupo. Porém, existem muitas questões dentro de várias religiões, principalmente, eu vou esclarecer aqui, principalmente do xamanismo, que o xamanismo junto com o hinduísmo, né, que é o povo védico, são... eu até cheguei a comentar isso com o senhor e com o professor Jonas. Arqueologicamente falando, são as duas religiões mais antigas do mundo. E quando a gente para questionar sobre as religiões abraâmicas, a gente acaba tendo um embate meio que breve sobre algumas questões. Eu estou cursando ciências da religião, então, por mais que o senhor e o professor Jonas sejam teólogos, para mim é muito benéfico eu conhecer esse tipo de coisa, entende? Porque são relações que não foram básicas. São relações que para alguns foram escritas por algum homem qualquer e para outras pessoas foram escritas inspiradas por uma divindade, certo? E eu procuro sempre buscar os dois conceitos, o humano e o divino, de cada território, digamos assim, cada conceito, cada continente, para que possamos chegar a um bem comum, entende? Então, pode ser que não seja nessa aula, acredito que não seja nessa aula, nem sei se o professor Jonas vai estar aí acompanhando a gente, mas eu vou pedir para o senhor, se o senhor puder, tiver interesse também, tiver oportunidade, de falar sobre o início das religiões no mundo, como os povos primitivos do mundo começaram a enxergar as religiões, as deidades, divindades,
Poxa, eu acho que vai ser um grande acréscimo para mim, pelo menos. E como todos nós aqui somos de humanas, né? Eu acredito que vai ser um acréscimo para todos. Mas é isso. Obrigado, professor. Falou, Paulo. Não, legal, a ideia é boa, mas acho que aí só vou passar ela para o Jonas mesmo, tá? Aí você dá uma chamada nele lá, que ele passa no de Ciência da Religião. Porque a ideia do nosso grupo aqui é um pouco mais focado na cristã mesmo, né? E aí acho que a gente só abre muito. Não que seja ruim, né? A gente acaba tendo, estudando da mesma forma. Mas assim, para a gente não sair muito, nós estamos tentando trabalhar a ideia da religião, da doutrina da revelação, como surge a Bíblia como revelação na tradição cristã. Aí eu vou deixar só para essa pergunta passar, então, depois para o professor Jonas, tá? E já retomando dela, a partir do que você falou, que é o que você falou está um pouco tá dentro do que nós estamos trabalhando. Em que sentido? O que diferencia, então, quando você olha uma religião a partir dela própria? Né? No caso do cristianismo, o cristianismo traz uma coisa que tem nele, no judaísmo e no islamismo, que são chamadas religiões do livro. Embora também haja o Bhagavad Gita e livros em outras religiões. Mas por que nessas ele tem essa característica de serem religiões do livro? Porque nessas religiões, o livro ele tem um papel sagrado, mas sagrado e também jurídico, coisa que nas outras não tem. Embora nas outras até o livro tenha esse papel sagrado, até tem um papel disciplinar, mas é literal. Entre os judeus, entre os islâmicos e entre os cristãos, em diversas épocas da sua história, a lei civil era o livro religioso. Por exemplo, hoje, nos países onde há Países árabes, facções, professor. facções radicais do islamismo, qual que é a crise? A crise é justamente a imposição da sua verdade sobre os outros. Então esse é essa é a grande pedra de toque. Na Bíblia e na tradição antiga, para a gente já tentando aproximar as duas questões, os judeus eles não têm essa noção. O que faz surgir o cânon, isso é importante. Tanto que os judeus nunca fizeram um cânon. O que vai fazer os judeus ir atrás de um cânon, encontrar uma escrita sagrada, é justamente a perda da língua, a invasão grega, a dominação. Então a Bíblia surge como livro de resistência cultural. Isso é importante. Senão a gente olha a Bíblia e o que ela é? Não é um livro que algum maluco foi lá e pensou. É isso. Ela surge como um livro de resistência cultural entre os judeus, que estavam estando aí sob dominação dos babilônicos, dos persas. Mas, vamos lá. O problema é o seguinte, é que a cultura não é minha. Não existe esse negócio de cultura individual. Toda cultura é coletiva. Então, o que acontece? Quando os judeus vão começar a escrever e preservar a sua tradição, eles já estão misturados com babilônico, já estão misturados com persa, já estão misturados com egípcio, de forma que todas essas culturas fazem parte do texto bíblico. Então você pega o texto bíblico, você vai achar referência à escatologia egípcia. Professor, quem gosta, pesquisem. Sabe aquele texto de Daniel? Tem um texto de Daniel que fala assim, mene, mene, tekel, né? Pesado foste na balança e tal, aquele texto famoso, né? Essa ideia da balança é a escatologia egípcia. Vocês vão ver um quadro egípcio antigo, um hierógrafo, que tem uma mulher ali, uma mulher sendo levada por Anubis para o julgamento, e tem uma balança bem grandona e o coração de um lado, a pena do outro. Pesado foste na balança. É essa balança que ele está se referindo. Aquela mentalidade egípcia de que no julgamento as obras seriam pesadas numa balança. E aí isso vai aparecer no texto. Assim como elementos da cultura babilônica e persa, se você pega Reis, 2 Reis, capítulo 25, 24, 25, vocês vão achar ali eles tirando todos os deuses babilônicos e persas de dentro do templo, e estava todo mundo lá, rainha do céu e companhia. Né? Então o que a gente percebe? Que eles vão tentar impor, como se for na palavra de Deus, a única, a verdadeira. Mas quando eles fazem isso, eles já estão todos misturados. Não era uma coisa tão clara. Quando chega o cristianismo,
Isso também vai acontecer. Embora o cristianismo, vamos sempre separar Jesus e os discípulos, cristianismo, são coisas diferentes. O fenômeno de Jesus e os discípulos foi o quê? Jesus andando na Galileia, preocupado com pessoas passando fome, pessoas sofrendo, levando a palavra de Deus, mas uma palavra que era inclusão, que era cuidado, que era salvação, que era matar a fome das pessoas, que era colocar roupa nas pessoas que não tinham, entendeu? Uma palavra que não era ideológico, mas era totalmente vivencial. Essa dimensão vivencial, então, começa a ser atacada por todo mundo. Vai ser atacado pelos judeus, vai ser atacado pelos romanos, vai ser atacado pelos filósofos. Na necessidade de defender isso, começa a surgir a teologia. E surge a necessidade do cânon. Na prática, não era nem para a gente ter Bíblia hoje. Era para as pessoas viverem a partir daquilo que Jesus ensinou, sem necessidade da Bíblia. Pois não, Paulo, pode falar. Não sei se você levantou. Professor, antes de qualquer coisa, eu concordo plenamente com o que o senhor falou. São fatos. Na verdade, eu tive a oportunidade de ler alguns livros desde o ensino médio que comprovam isso que o senhor está falando. Porém, depois do ensino médio, como eu já disse, não sei se o senhor lembra, mas eu sou budista, né? Então, eu tive a oportunidade de ter contato com alguns livros que talvez a maior parte das pessoas que estão aqui na aula não tiveram contato. Até acredito que o senhor, o professor Jonas, tenham tido contato. Caso não tenham tido, eu vou até aconselhar. O senhor é teólogo, não é isso? Sou teólogo, cientista da religião, filósofo e sociólogo. Tenho 4 graduações. Perfeitamente. Então, muito provavelmente o senhor já ouviu falar. Existe um livro, é um livro até básico. Ele não é um livro muito... Poxa, caraca, os maiores gênios do mundo têm que ler, não. É um livro que você encontra em qualquer livraria. Ele se chama O Caminho que Jesus Percorreu pela Índia. O senhor já ouviu falar sobre esse livro? No livro em si, não sei, eu conheço a teoria. Show! Então, eu já li o livro inteiro, mas acredito, aqui na minha humildade, que o senhor, só por ter ouvido falar, já sabe mais do livro do que eu. Mas vamos lá. Esse livro é um dos livros, existem vários livros que vários teólogos, arqueólogos mostram sobre isso. Esse livro, ele fala sobre o caminho, literalmente, né? O próprio nome do livro mostra o que acontece. O que Jesus Cristo, né, filho de Maria, teria percorrido pela Índia. Sendo que a Índia... Por que eu estou falando disso tudo? Eu vou tentar resumir o máximo para não tomar o tempo do senhor. Esse livro, ele trata de um tema muito importante. E esse tema é o seguinte: Buda, que foi o Siddhartha Gautama, né, o primeiro Buda histórico foi Siddhartha Gautama, ele viveu cerca de 300 anos antes de Jesus, na Ásia, certo? Já Jesus, ele viveu 300 anos depois de Siddhartha Gautama, depois de Buda, só que ele viveu no Império Romano. E eu tenho certeza, na verdade eu não tenho certeza, né? Mas acredito que a maior parte das pessoas que estão ouvindo a gente não tiveram muito contato com o budismo. Sendo que o senhor, que já deve ter lido a Bíblia 15 vezes por aí, já deve ter percebido que o cristianismo tem muita coisa em comum com o budismo. O próprio Buda, Siddhartha Gautama, ele teve muita coisa a ver com o cristianismo. Então, assim, eu li o livro 2 vezes. Eu sempre que eu leio, como eu tenho sensibilidade ocular, por isso que eu estou usando óculos, inclusive, eu sempre tenho que ler mais de uma vez. E aí, depois disso, eu busco todas as fontes do livro e
confirmo as fontes desse livro para poder disponibilizar para o pessoal. Eu não cheguei a ler as confirmações do livro, porém, os livros, esse livro que eu li 2 vezes no caso, por isso que eu estou falando no plural, é um livro que traz imagens de Jesus, de Moisés, de várias pessoas que seguem as religiões abraâmicas, de outra maneira, sabe? Eu só queria trazer isso mesmo, para que fosse algo a mais para o pessoal, já que todos nós estamos cursando licenciatura, pelo menos eu acho, né? Então vai que um aluninho um dia pergunte para a gente, mas como aconteceu tal coisa? Aí Sim. dá uma dica aí para vocês, pessoal. O caminho que Jesus percorreu pela Índia. Aí, Paulo, só coloca no chat então para o pessoal aí. Tranquilo. Show. Vou cortar meu microfone aqui, professor, para o senhor continuar, eu vou colocar, tá bom? Tranquilo, falou. Obrigado pela oportunidade aí. Gente, retomando então só aqui para a gente não ficar muito para trás. O que acontece no Novo Testamento? Então, no Novo Testamento, ele surge numa época de conflito e confronto, e é quando os textos, então, vão se formar. Nesse momento de formativo, os textos começam a circular nas comunidades. E isso não era uma coisa assim, o livro inteiro. Uma comunidade lia Marcos, a outra só lia Mateus, a outra lia Lucas, a outra lia João. Uma tinha acesso a Romanos, outra tinha acesso a Tessalonicenses. Então não era uma coisa que todo mundo lia tudo. Mas isso, no começo, não era o problema. Porque a ideia, entendam, o livro não era importante nessas comunidades. Porque ninguém lia. Tá? O livro não era importante para eles. Para eles, o que era importante era a vida. O que acontece é que vai haver um movimento de mudança de paradigma. E aos poucos, devido à ênfase da filosofia, o cristianismo então deixa essa referência da vida e migra para ser um texto do livro, com essa ênfase então mais técnica. O que acontece? Ele começa a ser combatido de tudo quanto é lado. É aí que vão surgir as doutrinas. Então, várias coisas. Quem garante então que Jesus é o Filho de Deus? Quem garante que a Bíblia é a palavra de Deus? E começam a surgir essas perguntas, que são perguntas que surgem dentro do próprio cristianismo. Mas como é que é respondido isso? Veja, o cristianismo, então, ele começa a responder a partir de pontos de vista da formação de uma religião. Então, nem era uma religião ainda solidificada. Quando a gente fala em cristianismo mesmo, como igreja, a primeira igreja que a arqueologia encontrou é do século II. É do ano 200, gente. Antes disso, os cultos eram nos lares, não tinha uma congregação, não tinha uma comunidade. Então eram nos lares, se reuniam em locais ali onde podiam estar todos juntos, num templo, numa área comum, né? Então essa estrutura é uma coisa que é lenta. Então nessa primeira época foi muito difícil, e ainda assim o cristianismo resistiu e cresceu do jeito que foi. Como forma-se o cânon? O cânon, então, vai formar nesse conflito e, junto com ele, as primeiras doutrinas. Uma das primeiras doutrinas que surge, as doutrinas começam a surgir relacionadas à crise de autoridade. É porque estavam questionando a autoridade. Então surge a doutrina. Uma das primeiras é a doutrina da inerrância. Não, ela é a palavra de Deus, Deus não erra. Então, vincular a Bíblia como palavra de Deus era uma forma de levar ao texto a mesma autoridade de Deus. Tá? Então, isso é uma coisa que foi colocada. Mas isso hoje é muito debatido. E a gente tem sempre que pensar nisso, temos que pensar nisso com cuidado. Como é que é esse debate? Esse debate é assim, ó. Hoje na própria igreja se questiona isso. Igual a inerrância, então quer dizer que ela não tem erros. Então, por exemplo, a própria crítica histórica e teológica que surge na modernidade, a partir do século XVII, já começa a gente a falar, mas aqui o texto bíblico está citando uma data que está errada. Está citando um local que ainda não existia. Por exemplo, em Gênesis cita várias cidades que ainda não existiam na época. Como é que ele cita, né? É porque o texto é escrito posteriormente, né? Todos os textos são escritos 400, 500, 600 anos depois. Então acaba tendo erros, não sabia que naquela época ainda não tinha. Então isso aí tem. Então, por isso, o próprio conceito de inerrância alterou.
Na atualidade, quando se fala de inerrância, eles já não pensam mais em inerrância absoluta, embora ainda hajam teólogos que definam assim. E aqui eu quero falar para vocês bem claro, para vocês entenderem uma diferença entre igreja e academia. Na igreja, a maioria das igrejas, inerrância absoluta. Assembleia de Deus, inerrância absoluta. Igreja Batista Tradicional, inerrância absoluta. Presbiterianos, inerrância absoluta. Tá? Igreja Católica, luteranos, aí alguns batistas, não precisa, entendeu? Você encontra que já entendem que a inerrância diz respeito apenas à vontade de Deus. Como que é isso, professor? É assim, ó, é inerrância quanto ao efeito da palavra. Então ele diz assim, a palavra, quando fala que a Bíblia é inerrante, não é erro de ortografia, de português, de matemática, de história. Ela não tem erro no sentido de que ela cumpre a vontade de Deus. É nesse sentido. O efeito dela é inerrante. E a crítica mais avançada, mais recente, e isso, a Xana até fala para deixar as perguntas, é até melhor mesmo, viu, Xana? Eu ia também falar isso aí, para a gente deixar as perguntas para o final. Ou, gente, vocês colocarem as perguntas aqui no chat, que aí a gente vai administrando durante a aula, e no final a gente pode dar uma passada nas perguntas, separa uns 10, 15 minutos, para a gente conseguir fazer render aí, porque tem muita coisa mesmo para a gente passar, tá? Ok. Ou tiver alguma sugestão, pode fazer aqui direto no chat, que aí compartilha com todo mundo, né? Eu também estou sempre com o meu chat aberto aqui. Obrigado, Xana, bem, boa nota aí também, tá? Ok, então só me reencontrando. Quando surge, então, essa narrativa... deixa eu me achar aqui agora. Isso acontece, pensando que o professor também não dá seus pulos, dá. Então, assim, nós estamos falando sobre o texto. Ok, estou falando falar sem anotação, dá nisso, né? Nós estamos falando sobre a doutrina da inerrância. Isso. Quando surgem as doutrinas da inerrância, a doutrina, como é que ela é vista? Então hoje, você vai chegar na igreja, pelo amor de Deus, vai chegar na igreja, você aprende que a Bíblia tem erro, não é isso? Porque é diferente fé e é diferente ciência. Da perspectiva da fé, e é assim que a gente lê o texto, a Bíblia é um texto sagrado. Da perspectiva da fé, ela é a vontade e a palavra de Deus. Da perspectiva da fé. Porque é algo que fala comigo. Mas se você for perceber, mesmo assim, da perspectiva da fé, a gente não leva em consideração o texto inteiro. Geralmente nós cremos, claro que a Bíblia é totalmente a palavra de Deus, mas a gente só segue alguns textos. Alguns a gente não lê, outros a gente não segue. Escolhe. Essa escolha já é um cânon individual, particular, que cada pessoa faz na sua vida. Tem o seu texto favorito, a sua prática favorita, o seu segmento favorito, né? Então isso acaba acontecendo aí no dia a dia, tá? Mas na igreja não dá para chegar assim. Agora, na academia é diferente. Porque a academia usa as críticas, crítica histórica. Lembra? Nós tivemos uma aula sobre crítica. Crítica histórica, crítica literária, crítica sociológica. Então, por meio das críticas, a igreja fala assim, não é bem assim, não existe livro inerrante. Por exemplo, um dos historiadores famosos que trabalha as doutrinas é esse aqui, ó, Adolf von Harnack. Infelizmente não tem em português, tá? Só tem em inglês. O nome é History of the Dogma, tá? E nesse texto aqui, o Harnack vai falar que as doutrinas da igreja foram criadas para a administração do poder da igreja. Faz muito sentido, né? Por que a Bíblia é inerrante? Porque ela é minha. Então eu penso, eu tenho um texto que fala que ele é inerrante, quem vai me contestar, contesta o texto, contesta a mim. Então, ele mesmo é profundamente crítico às doutrinas, né? Mas isso aí vocês vão encontrar. Então, extremos. Num extremo, tudo é totalmente, absolutamente inerrante. E no outro extremo, é um livro comum. Então, assim, como que a gente faz na teologia? A gente tem que conseguir administrar isso. Eu, na minha prática, na igreja, academia, academia. Isso é uma coisa que eu faço na prática normal. Estou na igreja, qual que é a fé da comunidade? A comunidade crê que a Bíblia é inerrante. Amém. Só que aí eu vou perceber como é que é esse inerrante. Você vai perceber que o inerrante é assim, não questionar, né? Não duvidar, mas não necessariamente ficar implicando em textos, em minúcias, porque se você procurar, acha um monte. Tá? Então, é aí que a gente tem que saber trabalhar. Então, como é que você vai fazer isso? E, por exemplo, aqui que nem o Roberto falou assim, nós estamos licenciatura, que nós não somos licenciatura, né? Na teologia é bacharel. Tanto porque a teologia ela forma diferente.
A ciência da religião forma licenciatura, está focado no pedagógico. O bacharel em teologia, ele forma voltado para a formação pastoral, formação de liderança comunitária, formação acadêmica de professores de teologia, ensino da teologia, ele já é focado nisso, tá? Então aí já há uma mudança gigantesca. Nessa mudança, então, você vai perceber que a teologia cristã, então, ela consegue a partir de si mesma. Só que isso é um problema, porque quando eu começo a pensar só a partir de mim mesmo, eu ignoro tudo ao meu redor. Isso faz o quê? Aliena. Então, aqui quem está escrevendo aqui como Ufademi, eu não sei quem é que é a pessoa, coloca uma nota aqui, né? A Bíblia é tudo menos um livro comum, né? Isso, gente, o Nietzsche falou. O Nietzsche tem um dos seus textos, né, no Anticristo. Recomendo, que não é um livro sobre Satanás, tá? É uma crítica que ele faz ao cristianismo e não à Bíblia, não a Jesus. O Nietzsche, ele fala justamente isso, que a Bíblia é um dos livros mais difíceis que ele já leu, né? E olha que o Nietzsche era doutor em literatura, né? Em filologia era a área dele, né? Aqui o Paulo Roberto me coloca, dependendo do conteúdo, eu consigo acrescentar. Não, tranquilo, mas pode colocar aqui que a gente vai partilhando, né? Aqui, a professora, como a Bíblia foi reunida, pois existe algum anacronismo. Isso é importantíssimo. Tem um monte de anacronismo. A Bíblia foi organizada por questões... Lembra que eu falei? Ela não é livro. Ela está solta e são diversos papiros. Quando ela vai ser organizada mais ou menos por gênero. Por gênero. Lei, profetas, sabedoria. Ao Novo Testamento você vai ter cartas, vai ter evangelhos, cartas paulinas, epístolas gerais. Ele é colocado mais ou menos por gênero. Então não segue bem uma ordem cronológica. E isso acaba com qualquer leitor. Eu sempre falo, nunca leia a Bíblia pensando que ela está em ordem. Nem o Evangelho está em ordem. Às vezes a gente lê o Evangelho e está pensando que aconteceu uma coisa, depois aconteceu outra, depois aconteceu outra. Não. Ninguém tem certeza do que aconteceu depois. Nossa, existem algumas harmonias que tentam chegar perto do que pode ter acontecido em cada época. Tá? Mas isso não é muito certo, não. Eu tenho uma, deixa eu ver se eu achar ela aqui, achei. Não é essa, não. Eu tenho uma Bíblia bem pequenininha. Ela não está aqui, ela está em casa, que eu gosto dela. Acho que eu trago ela uma outra vez para vocês verem. E ela é bem pequenininha assim, que aí ela traz os 3 evangelhos em harmonia, dizendo cada coisa em cada época. Mas isso aí a gente ainda traga para vocês depois, tá? Mas você tem que... Como é que eu faço, então, para conseguir estudar a Bíblia ou ler? Uma boa dica, aquilo que eu falei das Bíblias de estudo. A Bíblia Tebe, por exemplo, é uma Bíblia que sempre antes do livro, ela traz 1, 2, 3 páginas ali explicando a época, o contexto teológico, contexto cultural, para que a pessoa se localize dentro do texto, para não ficar perdido, tá? Então isso aí é bem importante. Então aqui ainda sobre a Bíblia ser um livro comum, e isso é a questão. Agora vamos lá, só para me polemizar um pouquinho. A Bíblia, ela não é um livro comum, mas também é um livro comum, ok? Ela é os dois. Ao mesmo tempo que ela é um livro que tem uma dimensão sagrada, que fala a espiritualidade, que traz reflexões profundas, ela também é um livro como qualquer outro, cheio de letras, né, com números, que você precisa de gramática, precisa de leitura básica para ler. Então, ela é ao mesmo tempo os dois. Isso às vezes torna difícil, porque nós queremos seja um ou outro. Ou é sagrado ou é divino. Não, ela é sagrado é humano, né? Não, ela é divina, é sagrada, mas é humana também. Ela tem as duas características. E não dá para abrir mão delas. Se ela não tem característica humana, se ela não tem característica de simplicidade, se ela não fala conosco numa linguagem que nós entendamos, então não tem nem sentido de ser. Então, ao mesmo tempo que ela é incomum, porque ela tem características, ela também é comum. E talvez essa seja a dica. Que quando você vai estudar a Bíblia, sempre tenha isso em mente. Que eu preciso de ferramentas comuns para ler a Bíblia e também preciso de ferramentas incomuns para ler a Bíblia. Se você lê a Bíblia assim, você já tem uma hermenêutica muito boa. Quais são as ferramentas comuns? Gramática, história, cultura. Isso é ferramenta comum. Ferramenta incomum, interioridade, postulados, né, que são conceitos de fé, crença, né? Crença que me move a leitura, que faz com que essa leitura tenha um significado profundo. Então, ao mesmo tempo, ela tem elementos mecânicos, racionais, de um livro de português,
e ao mesmo tempo ela tem elementos que transcendem essa racionalidade e que auxiliam a pessoa a olhar para dentro de si mesmo, olhar para o outro, olhar para Deus e conseguir perceber algo maior no mesmo texto. Tá? Ok, vamos para frente então. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta desse tópico. Isso, Cleusa coloca, a Bíblia foi escrita por homens comuns, inspirados por Espírito Santo. Esse é um ponto importante. O que é inspiração? Eu falei um pouquinho na outra aula, vou falar mais um pouco agora. Ó, inspiração, na linguagem básica, é isso aqui, ó. Está cheio. Isso é inspiração. Básico é isso. Depois disso aqui, tudo é construção. Inspiração, respiração. Tá? Inspira, respira. Tá? Então, esse movimento, inspiração. Então, quando fala que a pessoa foi inspirada, ela foi cheia. Entendeu? Ela está cheia de Deus. Essa que é a ideia que eles querem colocar. Que se quer colocar, tá? Dentro da teoria. Seria a teoria mais ou menos correta para isso. Só que aí começou a surgir vários problemas. Como é essa inspiração? A inspiração foi Deus que deu um ditado, que ele escreveu palavra por palavra? Existe hoje grupos mais radicais que acreditam que Deus ditou palavra por palavra. Aí qual o problema? São os erros que nós falamos. Erro de ortografia, erro de lugar, erro de época. Então, se Deus citou palavra por palavra, como é que tem esses erros? Erro de gramática, tem um monte de erro de gramática que a nossa Bíblia, os tradutores ajustam. Mas tem um monte de erro de gramática. Tem uma Bíblia nova, não tem aqui no Brasil, né? Tem que trazer de fora. Ela é escrita por um filólogo português, tradução direto do grego e hebraico para o português. Ele não tem um livro ainda, são vários livros separados. E nessa Bíblia ele faz a preservação dos erros. Então ele traduz mais fiel aos erros, ele não corrige os erros de ortografia, para que quem leia tenha impressão, tipo assim, nós vai e nós vem. Ele deixa isso. Para a gente poder entender que quem está escrevendo é uma pessoa simples. Então tem isso na Bíblia. Tem muita gente escrevendo a Bíblia que são pessoas simples. Mas que na hora de traduzir, o tradutor rebuscou de um jeito que perdeu um pouco esse sentido. Tá? Mas a Bíblia, quem está de um lado aqui achando que é inspirado, é ditado, tem um problema com isso. Então Deus ditou com erro gramatical, com erro de ortografia. Uma das respostas que deram foi o seguinte: não, é só a original que foi inspirada. As outras são cópias. Cópia não é inspirada. Deus não inspirou o copista, não inspirou a máquina, não inspirou nada. Deus inspirou só o original. Esse é outro problema. Então, nós não temos nenhum original. Então, entendeu? Problematizam. Outro problema que surge, né? Que talvez nós vamos para o outro lado, né? Aí o outro lado da balança fala assim, não, a Bíblia não é inspirada, extremo oposto. Não é inspirada, é um livro comum. Mas só que aí, e os fenômenos que acontecem a partir da percepção que a pessoa tem do texto? Não, isso é totalmente subjetivo. Essa é outra opção. E aí essa subjetivação chega ao momento de perder todo o sentido que o texto pode ter. Se você consegue encontrar o sentido sozinho, então você não precisa de algo externo para encontrar o sentido. Tá? Aí, seguindo um pouco mais. Uma terceira teoria, talvez, seria as teorias que estão no meio disso aqui. Ela é inspirada, mas essa inspiração é chamada de plenário verbal. Essa é a teoria mais aceita hoje. O que é plenário verbal? Que quando a pessoa foi inspirada por Deus, ela foi inspirada totalmente. De forma que o que ela está escrevendo é aquilo que Deus queria que ela transmitisse. Muito embora o estilo e a forma sejam do autor. Mas a intenção, o conteúdo é divino. Tipo assim, vamos lá. A pessoa vai pregar fim de semana. Aí ele ora, busca Deus e sente ali de Deus o que ele tem que falar. E ele vai falar. Esse é o processo de inspiração. Ele entendeu de Deus ali o que ele tinha que falar. Então é uma parte divina da coisa. E tem a parte humana, que é o quê? Ele vai usar as palavras dele, o conhecimento dele e a técnica dele para fazer essa apresentação. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui dentro do nosso assunto também para a gente abordar. Cadê? Que você fala sobre Epícoro. O Epícoro já vai sair um pouquinho. Se a Bíblia fosse um livro comum, tal, a Bíblia é escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, isso. Ok, espiritualidade. Continua na fila das perguntas, o Paulo. Mas ainda cadê? Só um pouquinho, Paulo, porque aí se eu abrir, a gente vai longe. Pera lá. Para mim, um erro na Bíblia, na história da Bíblia, foram os livros tirados do cânon,
alguns textos ficam sem sentido histórico. Então, isso aí sim, né? Eu concordo com você. Eu também acho isso, que eu já li todos eles, e li alguns que não estão, que eu acho que seriam importantes ler. Por exemplo, quem quiser ler, eu recomendo, chama Descida de Cristo ao Hades. É um livro de 3, 4 páginas, gente. Você lê ele em meia hora. É muito legal. Só que eu falei assim, o que eu falei, é legal, não é aquele livro que você vai sentir espiritualidade, não. Contexto histórico, para você entender o que os judeus pensavam que estava acontecendo quando Jesus desce ao Hades. Nós sempre ouvimos o texto falar Jesus desceu ao terceiro dia, desceu ao mundo dos mortos, tal. Mas o que isso significa? Então existe um livro na tradição da igreja, apócrifo, que vai falar o que a igreja entendia naquela época, o que aconteceu quando Jesus desceu. Tá, então assim, não é um livro que você vai pregar domingo à noite, mas é um livro que fornece contexto cultural para entender o que estava acontecendo, né? Então isso é importante. Então a ideia de olhar para os laterais, de perceber então essa comunicação com os outros textos, ela é importante para que a gente tenha essa visão do todo, sim. Tá? Então ainda para a gente já ir fechando aqui a questão da revelação. E aí eu já passo a palavra para o Roberto, só perguntando para vocês, alguém tem mais alguma pergunta sobre essa questão de revelação, Bíblia, não, Deus ainda não, revelação, Bíblia, doutrina, a hora é agora. Olha lá, as doutrinas, rapidinho, para provocar vocês ainda. Isso, durante os dias que esteve morto, isso, durante a Páscoa, isso mesmo. As doutrinas, elas vão surgir, então, sempre no conflito. É no confronto com as heresias que vão surgir as doutrinas. Então, veja lá, o que aconteceu? Aquele evangelho de Jesus, de acordar cedo, pegar os discípulos, andar na rua e interceder pelas pessoas que encontra, desapareceu. Aos poucos, a igreja estava tão preocupada em defender sua fé, em defender quem Jesus era, em defender quem Deus é, em defender a teologia, em defender as doutrinas, que perdeu a vida. Está tão preocupada em não errar que parou de acertar. Entendeu? Começa a surgir diversas doutrinas para se defender dos ataques externos. E essas doutrinas, elas tinham a ver com tudo. Por exemplo, uma das principais ataques foi que a igreja primitiva era canibal, porque na celebração da ceia comia-se o corpo de Cristo. Então foi acusado de canibalismo e perseguido por canibalismo. Então vão escrever um monte de teologia para dizer que é espiritual, que Cristo está, que não está. Entendeu? Então vão surgindo diversas teologias que vão perdendo esse dinamismo da vida e vão trazendo mais um engessamento filosófico e doutrinário. Então, se você lê a Bíblia hoje e olha para a sua comunidade e percebe que tem alguma coisa errada, você não está errado. Professor, por que você está dizendo uma coisa dessa? Porque eu, quando tinha 16 anos, ia para a igreja, comecei para a igreja com 16 anos, comecei a ler a Bíblia, aí eu olhei para a minha igreja e falei assim, tem alguma coisa errada? Como assim? Os evangelhos falam uma coisa, aí você olha para a igreja, é outra coisa. O evangelho fala de evangelização, de amar o outro, de visitar, de cuidar, de interceder. Aí você olha para a comunidade, um monte de gente, um monte de crente que se reúne domingo para ficar cantando, um olhando para a nuca do outro. Isso me incomodou muito no começo. E eu lembro que no começo da minha vida cristã eu perguntei, né? Eu era novo convertido, eu perguntei para uns irmãos velhos, mas o que acontece? Por que é diferente? Né? E aí o pessoal falou, não, Eduardo, é assim mesmo, é assim mesmo. Ou alguém fala, não, é que você é novo convertido, daqui uns anos passa e você vai estar igual a todo mundo aí. Não muda, você vai ver que não precisa dessas coisas, não. Então realmente, gente, há uma grande diferença entre a comunidade bíblica, a tradição bíblica e a tradição cristã. Porque a tradição cristã começa a seguir um perfil mais doutrinário, mais teológico e perde essa leitura mais bíblica. O cânon se aproxima, então, mais dessa mais teológica. As doutrinas, inerrância, tudo que vão se vincular à tradição da Escritura, essa parte teológica. Se perguntasse para Jesus, o que você acha da Bíblia? Jesus fala assim, vamos viver. Acho que é importante viver. Não adianta você ter o texto debaixo do braço e não viver. Isso é muito existencial, né, professor? É existencial. E quando eu olho Jesus, eu não consigo ver um Jesus doutrinário ali, sentado com os discípulos. Embora você tenha alguns momentos que Jesus está ensinando os discípulos. Mas quando Jesus está ensinando os discípulos, né, você pega ali o Mateus 5, lá no Sermão da Montanha, é uma coisa muito vivencial. É muito o que está acontecendo no dia a dia. O Guto fala assim, por que os pastores não gostam de citar o livro apócrifo? Assim, o livro apócrifo tem um monte de problema.
Primeiro porque você tem que ler. Então o povo já não lê. O povo não lê nem a Bíblia, vai ler apócrifo, né? Então o pessoal não lê, não conhece, não cita. Primeira coisa acho que é essa. Segundo é que não são livros, é um livro que foi difamado historicamente, só por ser apócrifo. Foi difamado, e por ser difamado, então o que acabou acontecendo? As pessoas começaram a não querer só porque dizem que é apócrifo. Não, é apócrifo, eu não quero nem ver. Né? Mas, por exemplo, eu acredito que tem algumas passagens na nossa Bíblia que devia ser apócrifa. E tem livros apócrifos que deviam estar na nossa Bíblia. Mas isso aí é da minha experiência. Cada um vai ter sua percepção. O que acontece é que no começo da igreja, era um começo, quando se formam os livros e o cânon, é uma maioria judaica. Então você vai ter uma leitura muito judaizante no começo. E depois você vai ter uma leitura mais grega. Porque o Antigo Testamento são elementos descritivos. O professor do Antigo Testamento são elementos descritivos. Isso aqui é outra coisa importante que o Leandro fala. Se no Antigo Testamento é descritivo, a diferença entre descritivo e prescritivo. Não só o Antigo, tá? O Novo também tem essa diferença. Descritivo e prescritivo tem tanto no Antigo quanto no Novo. Por exemplo, amarás a Deus acima de todas as coisas está no Antigo e está no Novo. Mas, por exemplo, guardar o sábado já está muito mais nas tradições do Antigo do que do Novo, embora no Novo fosse uma coisa polêmica. A circuncisão está mais no Antigo do que no Novo. Isso é uma teoria que é chamada continuidade e descontinuidade. Alguns teólogos estudam só isso, para saber por que algo deve ou não continuar. Tá? Então existe todo um ramo para isso daí. Paulo, pode abrir o microfone ou colocar a questão aí, pode. A gente está no finalzinho, a gente já... Ô, professor. Só deixa eu falar, gente, se alguém tiver mais perguntas, coloca no chat aqui que eu já entro já na sequência. Pode, Paulo. Um minutinho só um segundo. Bom, vamos lá. Como o senhor é mestre e doutor, né? O senhor, não é isso? Sou. Então, mestre e doutor em teologia, acho que é o melhor que eu tenho para poder argumentar sobre isso. Vamos lá. Eu vou me estender pouca coisa, talvez um pouco mais. Aí, se o senhor quiser falar um pouco mais sobre a aula e encerrar e a gente continuar depois, eu aceito também. O que o senhor acha? Não, dependendo do conteúdo, eu não consigo depois, porque eu tenho compromisso também depois. Tá, show. Então eu vou tentar resumir o mais breve possível. Vamos lá. Jesus Cristo, todos os cristãos, eu tô vendo muitos cristãos aqui, fico muito feliz, né, na verdade, em ver pessoas com uma fé aguça na sua religião em uma hora dessa, na faculdade EAD, né? Mas, de qualquer forma, eu disse mais acima nas escrituras aí, nas mensagens, o que eu queria trazer, tá todo mundo falando sobre apócrifo e tudo mais, os livros da Bíblia. Vamos lá. As minhas questões são as seguintes. Eu não sei se todo mundo, com certeza o senhor que é professor já se deparou com isso. Eu não sei se todo mundo já se deparou, mas o senhor eu tenho certeza. Que é o paradoxo de Epicuro. O senhor já ouviu falar, não já? Sim. Então, o que acontece? Aqui, pelo que parece, é uma aula majoritariamente de teologia. Isso. E a maior parte das pessoas, ou todas as pessoas que fazem teologia, pelos comentários aqui, elas, na maior parte das vezes, são cristãs. Eu não tenho nada a ver, não tenho nenhum problema com isso. Eu só queria acrescentar um pouquinho, se a galera se interessar, se o senhor não se importar, eu gostaria de acrescentar um pouquinho. Vale lembrar, pessoal, que Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, para vocês que são cristãos, filhos do Deus Pai e tudo mais,
Jesus Cristo, ele é o próprio Deus reencarnado, né? E como o próprio professor falou, em algumas ocasiões ou outras, às vezes a gente se confunde sobre Jesus. Eu vou dar um exemplo, para mim é o maior exemplo que tem. Quando Jesus entrou no templo do Espírito Santo, né, do templo de Deus Pai, ficou irado, se irou e saiu quebrando tudo, falando para o pessoal que não tinha que fazer isso ali e tudo mais. E, enfim, eu quero dizer com tudo isso, cara, que todos nós estamos no laboratório de ciências da religião. Independente da orientação de cada um, do ensinamento de cada um. Eu, por exemplo, Paulo Roberto, hoje eu sou budista, eu tenho 24 anos e eu sou budista há 7 anos. Mas eu fui cristão durante 15 anos. Eu fiz catecismo, eu fiz curso de aprofundamento bíblico. Então, o mínimo possível, eu entendi um pouquinho sobre o assunto. Eu queria só deixar claro pra galera, cara, que foi até foi não, né? É o tema que o professor Jonas está passando pra gente nos ensinos aí, no tempo da nossa aula, no tempo da nossa própria aula de ensino de religiosidade. Cara, cada um tem sua própria crença, sabe? Aqui no Ocidente é muito difícil, cara. É muito difícil. Porque nós temos uma crença muito onisciente, digamos assim. Uma crença muito eurocêntrica. E eu não digo isso num aspecto ruim. Eu não estou falando que os europeus têm um Deus pior do que o nosso. Cada um tem, ainda bem, eu não vou falar graças a Deus, porque eu sou budista e o budismo é uma das poucas, se não a única religião ateia do mundo. Ô Paulo, nós estamos Pois trabalhando não. sobre o tema da inspiração, Paulo. Senão a gente vai sair muito e a gente não consegue fechar. Tá, show. Inspiração, vamos lá. Um segundo. Eu acho, vamos lá, inspiração. Eu acho muito interessante. Vou falar sobre um tema de inspiração aqui, que já que é sobre teologia e todo mundo tá aí, eu gosto muito de falar sobre Moisés. Eu até citei ali no chat do grupo o paradoxo de Epicuro. Eu não sei se você chegou a ler, mas o livro de Moisés, cara, todas as passagens de Moisés, elas retratam o nosso mundo como se literalmente Moisés tivesse entrado em contexto com Deus Pai e aberto o Mar Vermelho ao meio, certo? Sendo que, na verdade, até hoje, na aula, a Unicef disponibilizou a aula com o professor Jonas, comigo, com a minha equipe e tudo mais. O Mar Vermelho, na verdade, ele nunca se abriu. Nunca existiu essa verdade. Eu estou citando o Mar Vermelho só como uma. Então, Paulo, deixa eu te ajudar. Aí, Paulo, o que acontece? Aí é uma diferença de episteme, é isso que nós estamos tentando mostrar. Quando você parte da ciência da religião, você tem um olhar. Quando parte da epistemologia cristã, aí você tem outro olhar. Por exemplo, na epistemologia cristã, aí para a epistemologia cristã, o Mar Vermelho abriu. É aquilo que eu falei assim, por exemplo, você pega na comunidade de fé, eles têm essa percepção de que o Mar Vermelho abriu. Na ciência, professor, perdão, na ciência, o povo não tem como afirmar nem que sim, nem que não. Não, peraí, perfeitamente, vamos lá. Religiosamente, o povo não tem como afirmar, mas se o senhor quiser, se o senhor estiver disponível, eu consigo mostrar para o senhor histórias geográficas e históricas
de que existem armas, espadas, escudos, arcos e flechas e tudo mais do povo do Egito que tentou caçar os hebreus perante a queda do Mar Vermelho. E, além disso, existem alguns artigos que permitem a conclusão de eventos naturais, como, por exemplo, o Estreito de Bering, o próprio Mar Vermelho ter sido aberto, alguns teólogos, arqueólogos afirmam que foi aberto, e outros afirmam que não. Uma das nossas aulas, eu estava junto com o senhor e com o professor Jonas, e a gente acabou entrando em uma conversa, falando que a partir do momento que um arqueólogo falou uma coisa e outro arqueólogo falou outra coisa, a gente entra num cisma, né? Digamos assim. Porque até hoje, no Mar Vermelho, existem espadas e escudos egípcios no fundo do mar. Mas não sabe a data, né? Isso aí já é mais complicado. Então, ô Paulo, mas aí a gente está saindo muito da questão. Preciso terminar a disciplina, posso terminar aqui o conteúdo aqui? Não, claro. Dos alunos? Eu peço perdão para o senhor por ter te interrompido aqui, desculpa, tá? A gente não poder continuar, porque o tempo é muito curto, né? E ainda tem mais umas 3 questões para responder aqui, mas aí depois qualquer coisa você me manda um e-mail aí, escrevendo aí as suas ideias, que é aquilo que a gente puder conversar e dialogar, a gente dialoga. Beleza? Só para fechar aqui, gente, o Leandro, coloquei para vocês a lista de chamada aí no site, no chat, tá? E o Leandro faz uma pergunta importante aqui sobre essa nossa questão, que é os livros apócrifos, né? Se eles têm inspiração. Os livros apócrifos são livros que não têm inspiração do Espírito Santo, foram escritos no período onde Deus não falava com o povo. Então, isso daí é uma coisa, gente, que é muito complicado, né? O que acontece? Em algum tempo atrás, o pessoal olhou aquelas páginas brancas da Bíblia e surgiram algumas pregações dizendo que era um período que Deus não falou com o povo. Mas isso é um problemão. Como Deus não fala com o povo, gente? Então, na verdade, isso é muito mais teoria. Foram explicações que alguns pregadores desenvolveram para dizer o que aconteceu nesse período interbíblico. Deus não falou com o povo. Então, assim, teologicamente, a gente pensar em teologia, né, em teologia cristã, tem o menor sentido Deus não falar com o povo, né? Deus se comunica sempre, né? O que acontece é que você tem diferentes crises e formas de perceber Deus, né? E hoje, claro, o pessoal ainda tem gente que fala, não, Deus não falou nada, então foi o período interbíblico que Deus não falou com o povo. Então, não é bem assim, né? Por exemplo, então hoje, na continuidade agora do cristianismo, nós não temos mais livros bíblicos. Então Deus parou de falar com as pessoas? Deus parou de falar com o povo? Não. Ouvir as pessoas entendem Deus e se comunicam com Deus de diversas formas, né? Mas não que Deus parou de falar. Então essa foi uma explicação que surgiu aí atrás. Mas isso aí tem o mínimo de academia possível, tá? Assim, na igreja tem gente que ainda acredita nisso. Eu já não ensino isso na igreja há bastante tempo. Falo, não, Deus sempre falou com o povo. Agora, se o povo sempre ouviu, é outra história, né? As pessoas sempre tiveram dificuldade de ouvir, vão ouvir da sua própria forma, né? Mas por quê? Não bate com o amor de Deus, com a graça, com aquilo que é comunicado nos evangelhos, né? O que temos no interbíblico é a história da tradição do povo que enfrentou os gregos, né, e tentavam preservar sua cultura. Esses são os textos do período interbíblico. Desafio vocês a lerem. Comecem de Macabeus 1 e 2. Fantástico. Você vai ler o Macabeus e falar, puxa, devia ter lido há muito tempo atrás. Porque você vai entender o conflito com os gregos, vai entender por que os judeus têm crise com eles, isso aí tudo vai aparecer, tá? Aqui, quem mais? Tem mais gente que fez pergunta aqui pra gente fechar. A Xana também colocou, né? Ela tinha colocado uma, eu já respondi ali no texto. Ela colocou mais uma, a gente busca a verdade, mas vive pela fé. É bem isso, independente que o historiador... E é isso a ideia, assim. É aí que é aquilo que eu falei que muda a episteme, né? A verdade e a fé, né? Então, na tradição cristã, e assim como em outras religiões, né? A fé, ela surge como um dogma, ela é uma crença, ela é algo que eu tenho independente de evidência histórica. É isso, né? Então, o que é a verdade? A verdade é aquilo que tem evidência histórica, aquilo que eu creio.
entendeu? Então, na prática, o Nietzsche já colocou isso, né? Que não existem fatos, o que existem são observações, pontos de vista, que todo fato nada mais é do que um ponto de vista. E ele não estava muito errado disso, não. Quando a gente olha hoje a verdade, ela tem muito a ver com aquilo que nós estamos enxergando e que nós queremos entender por verdade. A verdade, ela tem essa dimensão da fé, né? Então ela sempre vai ter essas duas formas de pensar. E aí, o que eu sempre falo para vocês é ter isso na mente para quando eu lidar com a igreja, para quando eu lidar na academia. Existem discussões que eu vou discutir mais crítico. E existem discussões que eu não vou ser crítico porque eu vou matar meu povo. Que não é isso que demanda. Entende? Quando a pessoa vai para a igreja, o que ela está buscando? Qual a percepção dela? E quando ela vem para a faculdade, o que ela está buscando? Ela já quer uma percepção mais crítica, ela já quer entender um pouco melhor, ela já quer aprofundar. Então ela já tem essa disposição. Então tenha isso. Quando você vai conversar com uma pessoa e ela te pergunta algo, primeira coisa, então a pessoa me pergunta, professor, o que você acha disso? O que passa na minha cabeça? Primeira coisa, por que essa pessoa está me perguntando isso? Ela está me perguntando isso porque ela realmente quer desenvolver, ela realmente quer aprofundar, ela realmente quer algo mais? É só curiosidade básica. Curiosidade básica, eu dou a resposta da igreja. Mas se eu percebo que é alguém que realmente quer um pouco mais, aí você dê um pouco mais. Entendeu? Para você não acabar aí se matando, né? Porque no texto de Jesus que dá pérolas aos porcos, né? Às vezes o termo fica ruim, né? Mas a ideia do texto não é nem aos porcos, é que depois eles avançam de você. Entendeu? Podia ser pérola para qualquer outro ser, mas ali tem toda a metáfora deles avançarem contra você, porque aquilo que você deu não era o que eles precisavam, embora para você fosse valioso, e no final eles vêm contra você. Então, muitas vezes a gente vai levar aquilo que para nós é valioso, mas não é o que eles precisam, e aí eles vão vir contra você. Tá? Então, isso é algo que tem que tomar bastante cuidado nas igrejas, né? Fenômenos naturais também aconteceram na Bíblia, isso aí, né? Achando, quando um arqueólogo fala algo, outro fala outra coisa, nós vivemos pela fé, buscando orientação, isso. Mas assim, a arqueologia, ela tem isso, tá? A arqueologia, ela é extremamente conflitiva, porque a arqueologia depende de descoberta e de aplicação de método científico para dedução, tá? Então, é sempre entender que ela, tipo assim, eu não troco, né? Fé por arqueologia. Eu, particularmente, tem coisa que a arqueologia falou, eu fico assim, né? Por exemplo, a arqueologia hoje, um dos principais arqueólogos de Israel disse que não tem escrita antes do século IV. Aí ele tem todas as evidências, tudo fundamentado, que a escrita em Israel só começa no século IV. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que começou antes, muito embora não tenha trechos do texto, talvez não seja da forma como a gente pensa, mas na minha percepção começou antes. Eu espero que um dia a arqueologia ache evidência para poder voltar atrás, mas até lá começou no século IV. Tá? Quem não conseguir colocar o nome na lista, depois deixa aqui que eu coloco, eu entro aqui e coloco, tá? Assim, tá, o Fademir começou a escurecer, o dia tornou noite, tá, beleza. Então, ok, o Paulo também aí, tranquilo. Gente, acho que deu a nossa hora aqui, deu para a gente chegar onde eu queria. Próxima aula eu vou começar a falar sobre Deus, tá? Mas não vai ser teologia, doutrina, vai ser Deus na Bíblia. Então, como é que o Antigo Testamento via Deus? Como é que começam as primeiras imagens de Deus na tradição judaica? Como o judaísmo se conecta com os outros povos para ver Deus? Como que eu estudo Deus no Antigo Testamento? Por onde eu começo? Eu começo pelo Pentateuco, pelos profetas, pelos livros de sabedoria. Então, na próxima aula, a gente começa a falar sobre Deus, tá? Gente, fique com Deus. Muito obrigado a todos e nos encontramos aí. Então, na próxima terça-feira, vocês vão ter sim o LabTel, o laboratório o LER, né, que é o laboratório de ensino da religião, né? E na outra, então, nós vamos ter grupo de pesquisa e na quarta nós voltamos então com teologia. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Ok, enquanto isso, deixa eu colocar os nomes aqui do povo que não conseguiu. Ellen de Moraes Soares Severino.
Ok. Deixa eu ver qual que é o outro. Teologia. Davidson Otávio de Oliveira. Não fala qual curso. É o Paulo Roberto Duarte Neto Júnior. E o Guto de Souza. Mas o Pedro estava aí também, eu vi. José Augusto de Souza. Beleza, gente. Obrigado, então. Nos vemos aí na próxima aula. Até mais.